Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho com equações e hoje vamos resolver algumas equações. Então, temos o nosso primeiro exemplo. E como foi visto na aula anterior, uma equação é igualdade em que há pelo menos uma letra para representar o valor desconhecido. E aqui está nosso valor desconhecido, que é x. Essa equação ela é chamada do primeiro grau, pois se refere ao expoente da incógnita, que nesse caso é 1. Porém, se fosse do segundo grau, seria expoente 2. Se tivéssemos o expoente 3, seria do terceiro grau e assim por diante. Porém, como é o expoente 1, em matemática não é necessário escrever. Então, para solucionarmos essa equação, é necessário isolarmos a incógnita, o valor desconhecido, que nesse caso é o x. Para que isso aconteça, deveremos transferir o 9 para o segundo membro da equação. Ele está subtraindo, então ele será transferido positivo, pois a operação inversa da subtração é a soma. Então a equação ficará o seguinte: 3x é igual a 9. Em seguida transferimos o 3 para o segundo membro da equação, ele está multiplicando, e a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então ficaremos com x é igual a 9 dividido por 3. Logo, x é igual a 3. Esse foi o valor que encontramos para o nosso valor desconhecido, para x. Para verificarmos se está correto esse valor, basta apenas substituir o valor encontrado pelo valor desconhecido na equação. Então ficaremos com 3 vezes 3 menos 9 é igual a 0. 3 vezes 3 é igual a 9. Menos 9 igual a 0. Ou seja, o nosso valor encontrado ele torna a igualdade verdadeira. Esse foi o nosso primeiro exemplo. Então vamos para o nosso segundo exemplo. Então pessoal, no nosso segundo exemplo também temos a equação do primeiro grau, pois o valor do expoente da nossa incógnita também é 1. Porém temos a nossa incógnita, o nosso valor desconhecido, em ambos os membros, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Então, para resolvermos essa equação, é necessário subtrairmos 3x de ambos os membros, certo? Para que com isso o valor desconhecido do segundo membro ele desapareça. Então ficaremos com 5x menos 3x menos 8 é igual a 3x menos 3x menos 12. 5x menos 3x, 2x menos 8 é igual a 3x menos 3x é igual a 0. Então repetiríamos apenas o menos 12. Em seguida transferimos o 8 para o segundo membro da equação. Como ele está subtraindo, o valor dele aqui é de subtração, iríamos transferir ele somando, pois o valor inverso da subtração é a soma. Então ficaremos com 2x é igual a menos 12 mais 8. Realizamos a operação. Menos 12 mais 8 é igual a menos 4. Transferimos o 2 para o segundo membro da equação. Ele está multiplicando, transferimos ele dividindo, pois o valor inverso da multiplicação, perdão, é a divisão. Então ficaremos com x é igual a menos 4 dividido por 2. Logo, x é igual a menos 2. Esse é o valor que nós encontramos para x. Então vamos conferir se o nosso valor torna a igualdade verdadeira. Para isso, basta apenas substituir o valor encontrado pelo valor desconhecido na equação. Então ficaremos com 5 vezes menos 2 menos 8 é igual a 3 vezes menos 2 menos 12. 5 vezes menos 2 é igual a menos 10. Menos 8. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 12. Repetimos o menos 12. Sinais iguais, somamos e repetimos o sinal. 18 menos 18. Sinais iguais, somamos e repetimos o sinal. 18 menos 18. Ou seja, torna o valor que encontramos para x na equação, torna a nossa igualdade verdadeira. Esse foi o nosso segundo exemplo. Agora vamos para o terceiro exemplo. Continuando, pessoal, vamos ao nosso terceiro exemplo, que também é uma equação do primeiro grau, porém temos frações em ambos os membros. E quando temos igualdade entre duas frações, temos uma proporção. E podemos utilizar a propriedade meios pelos extremos. Então ficaremos com o seguinte para resolver esta equação: 3x meios
pelos extremos 3x vezes 2x menos 1 é igual a 5 vezes 3, 15. Então, para eliminarmos esses parênteses, devemos utilizar a propriedade distributiva. 3 vezes 2x e 3 vezes 1. 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes 1, 3. Mais com menos, menos. Menos 3. Repetimos o 15. Então, transferimos o 3 para o segundo membro da equação, somando, pois o sinal dele aqui está negativo. Ficaremos com 6x é igual a 15 mais 3. 6x é igual a 18. Como o 6 está multiplicando com o nosso valor desconhecido, transferimos ele para o segundo membro da equação, dividindo. Pois o inverso da multiplicação é a divisão. Então, x é igual a 18 dividido por 6. Logo, x é igual a 3. Então, esse foi o valor encontrado para x e fazemos a verificação do valor encontrado. Encontramos 3 para o valor de x, basta apenas substituir o nosso valor desconhecido. Então, 2 vezes x, substituímos pelo valor que encontramos, dividido por 5. É igual a 3 dividido por 3. Que podemos perfeitamente escrever isso aqui como 1. 3 dividido por 3, 1. Então, escrevemos como 1. 2 vezes 3 é igual a 6, menos 1, 5. 5 dividido por 5, 1. Então, verificamos que nossa igualdade é verdadeira no nosso terceiro exemplo. Então, vamos agora para o nosso quarto exemplo. Então, pessoal, chegamos ao nosso quarto exemplo, que também é uma equação do primeiro grau, pois o valor do expoente da nossa incógnita é 1. Na matemática não é necessário escrever. Porém, temos duas frações no primeiro membro e uma fração no segundo membro. Para solucionarmos essa equação, deveremos tirar o MMC de ambos os denominadores, de 10, 5 e 15, para que com isso possamos eliminá-los. Então vamos fazer o MMC de 5, 10 e 15. Fatoramos em números primos. O primeiro é 2, 5 não divide, 10 dividido por 2, 5, 15 não divide, repetimos o 15. O segundo número é o 3, 5 não divide, 5 não divide, 15 dividido por 3, 5. Em seguida, o único número que nos resta é o 5. Então, o MMC de 10, 5 e 30 é 5 vezes 3, que é 15, vezes 2, 30. Então, temos o MMC de 10, 5 e 30. E repetimos ele aqui embaixo. E dividimos pelo valor do denominador. 30 dividido por 10, 3. E multiplicamos pelo numerador. 30 dividido por 10, 30 dividido por 10, 3 vezes o numerador. Então ficamos com 3 vezes 2x menos 1. Em seguida, 30 dividido por 5, 6. Vezes 3, 18. Menos 18 vezes 2 menos x. 30 dividido por 15, 2. 2 vezes 7, 14. Pronto, então com isso podemos cancelar todos esses denominadores porque são iguais. Certo? E reescrevemos a nossa equação. Menos 18, 2 menos x igual a 14. E eliminamos os parênteses. Para que isso ocorra, fazemos a propriedade distributiva. 3 vezes 2x, 3 vezes 2x, 6x. 3 vezes menos 1, 3 menos, mais com menos, menos. Repetimos o sinal. Menos 18 vezes 2, 36.
18 vezes x, menos com menos mais 18x. Tudo isso é igual a 14. Então podemos somar os termos semelhantes. 6x mais 18x é igual a 24x. Menos 3 menos 36 é igual a menos 39, que é igual a 14. Como o 39 ele está subtraindo, transferimos ele para o segundo membro da equação, somando. Então ficamos com 24x é igual a 14 mais 39. 14 mais 39 é igual a 53. Então, 24x é igual a 53. Como ele está, o 24 ele está multiplicando com o nosso valor desconhecido, o x, transferimos ele para o segundo membro da igualdade dividindo. Então, ficamos com x é igual a 53 dividido por 24. Esse é o nosso valor encontrado para x. Esse é o valor encontrado para x no nosso quarto exemplo. Ou seja, basta pegar esse valor, substituir pelo nosso valor desconhecido e temos a igualdade verdadeira. Em seguida, vamos para o nosso quinto. Então, pessoal, chegamos ao nosso quinto e último exemplo, que à primeira vista pode nos parecer uma equação do primeiro grau. Porém, não se deixe iludir pelo fato do expoente, a nossa incógnita, o expoente da nossa incógnita não ser elevado ao quadrado à primeira vista. Pois vamos desenvolver essa equação. Aqui temos uma proporção. Olá pessoal, chegamos ao nosso quinto e último exemplo, que à primeira vista pode nos parecer uma equação do primeiro grau, porém não se deixe iludir pelo fato da nossa incógnita ela não ser elevada a um expoente maior do que 1. Vamos desenvolver essa equação para que vocês possam acompanhar. No nosso primeiro termo, nós não temos um denominador aqui, porém, automaticamente qualquer coisa dividido por 1 é essa coisa. Certo? Então temos uma igualdade, uma fração no primeiro membro e uma fração no segundo membro. Logo temos uma proporção e podemos utilizar a propriedade meio pelos extremos. Então, utilizando essa propriedade, ficaremos com x vezes x mais 10, que é igual a 1 vezes 3, 3. X vezes x, x quadrado. X vezes 10, 10x. Percebam que nos deparamos com a equação do segundo grau, pois o expoente do nosso valor desconhecido, do nosso incógnita, é 2. Esse foi apenas um exemplo de uma equação que pode nos parecer uma equação do primeiro grau, porém, quando começamos a desenvolvê-la, nos deparamos com uma equação do segundo grau. Então, pessoal, esses foram os nossos exemplos de equações. Algumas mais simples, outras um pouco mais complexas. Espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso canal, compartilhe o vídeo com os alunos da escola e se inscreva. Muito obrigado e até a próxima.